Senhores, o vídeo de hoje é como que a alimentação ela influencia diretamente o seu humor e o seu bem-estar. A gente muitas das vezes não percebemos o quanto que a alimentação ela gera essa influência na nossa rotina. O humor está diretamente relacionado à alimentação, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Muitas das pessoas, e eu me enquadro nisso lá atrás, quando eu era obeso, estava acima do peso, eu alimentava ali de uma forma exagerada, justamente buscando regular alguma emoção, normalmente alguma emoção ali triste, que me deixava ali cabisbaixo por sofrer bullying das outras pessoas, por ser rejeitado pelas outras pessoas, e eu via segurança ali na alimentação. Uma emoção na qual eu tinha influenciava o meu comportamento alimentar. E muitas das vezes até mesmo para o lado positivo. Quando a gente está feliz, a gente pode pensar muito bem em comer algo que a gente gosta. O humor da gente está diretamente relacionado ao a que a gente alimenta. E isso é muito perigoso. A gente ficar se alimentando, buscando ali regular a emoção através da alimentação, a gente perde total capacidade do controle sobre a alimentação, porque passa a já não ser algo que seja racional e vai passar a ser algo totalmente emocional. E convenhamos, se você é uma pessoa adulta, você sabe muito bem que a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito, por mais que a gente não queira fazer aquilo de início. Por isso, essa argumentação que muitas vezes vem na nossa cabeça de que eu mereço, e qualquer coisa que está vindo aí na sua cabeça justificando o simples ato de comer algo que não deveria comer porque aquele alimento ou aquela rotina alimentar ali, ela vai acarretar em prejuízos à saúde, ao sobrepeso e algumas outras sequelas, isso é justamente o que? A gente deixar na mão da emoção e esquecer completamente a razão na hora de procurar uma boa saúde. Uma outra coisa que eu me lembro muito bem quando eu comecei a fazer regime alimentar ou mesmo dieta ali, buscando emagrecer, foi justamente o ponto que muitas das vezes eu procurava ficar sem comer, aquela ideia errada de que passar fome é o necessário para emagrecer. Hoje a gente sabe muito bem que não é necessário e é infundado ter esse tipo de estratégia alimentar. Porque se a pessoa passa fome, ela é um sofrimento na qual não quer passar, na qual não quer viver essa experiência. Por isso que as estratégias mais interessantes são aquelas que a gente acrescenta ali alimentos que são de melhor qualidade. E não ficar tirando alimento e passar fome. Isso não existe nos dias de hoje. Mas eu fiz isso ali no começo, sem conhecimento, sem nada. E me recordo muito bem que a partir do momento que eu ficava algum tempo ali sem comer alguma coisa, me gerava fome e aquilo crescia dentro de mim, me consumindo. Eu ficava muito mais uma pessoa nervosa, muito mais abrupto, muito mais responsivo de forma negativa, frustrado, crescia uma ansiedade dentro de mim. Eu percebia que o simples fato de ficar um tempo ali sem alimentar e começar a ter uma fomezinha, não é nem fome, eu não digo que fome de ficar um dia sem comer, é questão de horas, sabe? Essa fomezinha que vai dando ali próximo da próxima refeição, eu não sabia lidar com ela. E muitas das pessoas não sabem lidar com ela até hoje, como se ficar sem comer a gente fosse morrer ali no próximo 10 minutos, e isso não acontece, até mesmo em razão do armazenamento de gordura que a gente tem no corpo. Isso aí é um sofrimento não saber lidar com essa fomezinha que nos dá, justamente porque isso não é nos ensinado durante a nossa infância. E a gente cresce para a vida adulta e mantém esse tipo de comportamento sem saber lidar com essa sensação de sentir fome, de sentir apetite. A gente está tão habituado de ter comida à disposição o tempo todo e qualquer tipo de comida, né? A variedade muito grande, que a gente não aprende a lidar com esse sentimento, com essa sensação de fome. E você pode conhecer aí várias pessoas, ou até mesmo você, que não aprendeu a lidar com essa sensação até hoje. E a partir do momento que você não sabe lidar com essa sensação de fomezinha, o seu humor é totalmente dependente
dessa sensação. A partir do momento que você tem ela e não sabe lidar bem com ela, o seu humor muda. Veja que fica muito frágil o seu comportamento, o seu humor, se você não aprende a lidar com essas situações. Isso é justamente com o tempo, você tendo esse conhecimento aqui agora e começando a ter o que? Essa percepção. A gente não tem essa percepção. Um estudo muito interessante que eu vi no livro Rápido e Devagar, vou deixar aqui a capa do livro para vocês verem de qual livro que eu estou falando. Lá traz um estudo científico que eles fizeram com juízes de direito, no ponto seguinte: eles verificaram os horários ali que os juízes davam a sua sentença e perceberam que naquele horário ali que eles estavam fazendo, redigindo as suas sentenças, e eles estavam próximos do horário do almoço, ou seja, eles ainda não almoçaram e estavam que sentindo provavelmente essa fomezinha ali que acontece antes da próxima refeição. Então, esses juízes, nessa janela de horário, eles tinham a tendência de sentenciar a desfavor do réu. De contrapartida, quando eles sentenciavam em um horário no qual eles já estavam alimentados, as sentenças eram mais pró ao réu. Olha, para vocês verem como que a questão da alimentação viram ali que influencia até mesmo no comportamento de uma sentença dos juízes. Esse resultado, essa conclusão do estudo tem muita manga aí para vocês poderem ver, falar sobre como que a parte da alimentação pode influenciar as pessoas. De forma geral, eu, você, e o mais importante é que a gente tenha o que? Essa percepção. O mais difícil é ter essa percepção. Que a partir do momento que a gente tem a percepção de como que a alimentação influencia o nosso estado físico-biológico, influencia o nosso comportamento, a gente consegue lidar melhor naquela situação. A gente consegue perceber que, calma lá, eu estou me sentindo irritado agora, mas muito disso é porque eu estou com essa fomezinha aqui e não estou sabendo lidar bem com ela, por isso eu estou ficando irritado. Quando a gente, por exemplo, toma cafeína. A cafeína em excesso, principalmente naquelas pessoas que são ansiosas, aumenta os níveis de ansiedade. Então, aquelas pessoas que são ansiosas, elas tomam uma quantidade ali de cafeína, algum remédio que vai estimular a atividade cerebral dela, ela pode ficar em um nível muito mais ansioso, ter ali uma euforia muito grande. Justamente a partir do momento que a pessoa tem essa percepção de como que o humor dela é afetado em razão daquilo que ela come, daquilo que ela bebe, desses compostos, é muito mais plausível que essa pessoa, que você, que eu, a partir de ter esse conhecimento, a gente consiga ter um manejo, um controle melhor do nosso comportamento. E isso nos impede de fazer algumas coisas que a gente iria se arrepender depois. Veja que, para você começar a ter um melhor manejo de entender, de ter essa percepção, é justamente isso que você precisa fazer. Começar a sair do piloto automático, de quando você se sentir irritado, você perceber que está perto de uma refeição e você está sentindo uma fomezinha, ou quando você se depara com uma refeição que é muito gordurosa e te dá um desânimo, te dá sono, quando você come uma refeição que tem muitos carboidratos refinados e te dá um pico de energia e você fica muito animado, só que depois sua energia cai e despenca, não cai não, ela despenca e você fica muito mais sonolento. Vá tendo que essa percepção daquilo que você tem ingerido no seu dia e de como que isso tem atribuído, isso tem formulado o seu comportamento, o seu humor, se você realmente não está sabendo lidar bem com essa fomezinha que vai dando antes da refeição. E você precisa primeiro entender isso, ter essa perspectiva, essa percepção de como que isso está influenciando o seu humor. E você só consegue fazer isso aí a partir do momento que você tem essa dimensão, agora com esse vídeo, de saber que isso existe. E a partir de agora, no seu dia a dia, você ir, vamos dizer que, encaixando ali um quadradinho e outro quadradinho e vendo como que essa parte da alimentação influencia diretamente o seu humor e seu bem-estar.
Feito isso, você pode começar a seguir, a perceber esse tipo de comportamento naquelas pessoas mais próximas de você. Muitas das vezes é muito difícil a gente ter essa percepção de nós mesmos e fica mais fácil quando a gente vê na outra pessoa. Quando uma pessoa senta ali num restaurante, o seu colega, sua colega, seu parceiro, sua parceira, senta ali no restaurante, faz um pedido de uma refeição. Ela já está com vontade de comer, que é diferente de fome, mas ela cria uma ansiedade em cima daquela vontade de comer. Muitas das vezes ela já está com fome também. E há uma demora para servir o prato, aquela pessoa começa a ficar totalmente nervosa, totalmente apreensiva, ela muda completamente o seu humor e o seu comportamento. Você consegue ver isso nitidamente. E a partir do momento que você vê isso na outra pessoa, você consegue pensar, pera lá, eu já fiz isso, eu faço isso. Então, além de ter essa percepção na sua rotina, no seu humor, no seu comportamento, começa a ver também no do outro, mas não como forma de julgamento, não é para forma de julgar o outro, é mais como forma de aprendizado, porque a partir do momento que você tem a ciência, esse conhecimento, essa percepção daquilo ali acontecendo no outro, em você, você consegue ter uma melhora, uma dimensão de comportamento, uma escolha ali do seu comportamento muito mais apurado. Você para de simplesmente viver no piloto automático e traz um pouco para essa racionalidade, para agir da melhor maneira possível dentro daquele ambiente. Por isso que é importante que você tenha aí um mentor que vai te entregar de forma individualizada aquilo que você precisa comer para os seus resultados, para os seus objetivos, que são totalmente diferentes de outra pessoa. Cada pessoa tem o seu objetivo, cada pessoa está em busca dos seus resultados. Então, caso você queira que eu faça parte e faça tudo que você precisa para conseguir os seus resultados aí, entre para a minha consultoria Manda. Aqui abaixo na descrição tem um link, clique lá para saber mais e entre em contato. Porque é justamente quando a gente começa a ter essa percepção das coisas que a gente começa a ter os melhores resultados. Muitas das vezes a gente não tem esse manejo, esse cuidado. A gente busca fazer algo e a gente sempre parece que está batendo a cabeça na porta fechada. Muitas das vezes é justamente essa falta de percepção. E eu estou aqui para abrir essa porta para a gente poder avançar junto nessa porta. Aproveite também que aqui na descrição do vídeo, lá você vai encontrar o link para se inscrever nas minhas cartas semanais. São cartas que eu envio no seu e-mail e toda semana eu envio cartas ali para te auxiliar, trazendo conhecimento e coisas que são práticas para você inserir na sua rotina e conseguir emagrecer com saúde, que é o mais importante, que eu mais quero que você consiga aí também, e também ter bons resultados de performance na parte esportiva. Uma vez que eu estou sempre aí, gosto muito de praticar esportes, sempre procurando ter um rendimento melhor cada vez mais, sempre priorizando a saúde. No mais, acostume-se a curtir o vídeo sempre que você entrar aqui para ver um vídeo meu. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal aqui para acompanhar vídeos como esse e outros que vou trazendo aqui todas as quartas e sextas-feiras, como o vídeo de hoje, que eu trouxe aqui uma coisa muito importante, que é como a alimentação regula o nosso humor e bem-estar. A gente não para perceber isso, até alguém vir aqui trazer esse conhecimento. Eu demorei anos e anos sofrendo ali, sempre com uma angústia muito grande, porque eu ficava 2, 3 horas sem comer. É muito mesquinho se a gente for parar para pensar. A gente sabe quando a gente vai comer, a gente provavelmente sabe o que a gente vai comer, mas simplesmente por causa dessa dorzinha de estômago, a gente não aprende a lidar com ela. E parece que a gente vai desabar ali depois de 10 minutos que a gente sente essa dor e vira aquela usura de procurar uma comida rápida a todo custo. E a partir do momento que eu fui acrescentando conhecimento e tudo mais, porque eu lembro de uma coisa interessante. Eu estava lá treinando, fazendo a musculação e algumas vezes sentia fome, uma fomezinha ali durante a atividade física. E na minha cabeça eu já vinha ali rapidamente que eu estava perdendo massa muscular, sendo que não necessariamente por sentir aquela vontade ali de comer, aquela fomezinha, significava que eu estava perdendo massa muscular. Uma coisa não tem relação direta com a outra. E depois que eu aprendi isso, que eu estudei essa área toda, como venho estudando até hoje na parte de nutrição,
é que eu entendi e parei de ficar ali preocupado, porque saía do treino já querendo comer alguma coisa, e é muito perigoso quando a gente busca comer algo rápido. Quando a gente quer comer algo rápido, qualquer coisa serve. E na maioria das vezes, o que está mais prático disponível para a gente comer? Normalmente não são as coisas que são mais saudáveis. Se você busca comer de forma saudável, é interessante que não fique querendo comer de forma emergencial qualquer coisa que aparece na frente, porque senão você deixa muito a mercê do acaso de escolher opções que não são saudáveis para a sua vida, para a sua saúde, e isso com o tempo, mantendo esse ritmo durante meses e anos, isso pode aí causar o quê? Excesso de peso, acúmulo de gordura e uma saúde não muito boa. No mais, assista esses próximos vídeos que aparecem aqui, que estão no meu canal, e de nada.